Amém. Amém. A palavra do Senhor nesta abençoada noite. Amém, Jesus. Coloca dentro de ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Hoje o sucesso nas tuas mãos. Usa minha boca para abençoar o teu povo, Senhor. Amém. A igreja do servo de Deus, irmão Diácono Rafael. Irmãos, Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém, Jesus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mais um dia na casa de Deus, né? Até Jesus voltar. Amém. E não vai demorar. Vamos orar, irmãos? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos diante de Ti. Obrigado, Senhor. Fecha a minha boca, Senhor, Pai. Qualquer coisa que não vem de Ti. E usa a minha boca, Senhor, para abençoar o Teu povo. Para alimentar o Teu povo, Senhor. Para sarar as feridas, Pai. No nome de Jesus. Irmã Sônia, é um prazer ter você conosco. Volte sempre. Aleluia. A senhora tem um filho? Oi? A senhora tem um filho? Tenho. Quando eu estava lá atrás, o Espírito Santo disse para mim assim, ó. A primeira coisa que tu vai falar é o seguinte. Eu não me esqueci dele. Aleluia. E eu não me esqueci de você. Amém. Amém. Fique firme, porque eu quero que todos nós estejamos naquele dia com Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. E não troque esse Deus por nada. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus tem uma grande obra na vida do seu filho. Eu creio. Primeira vez que eu vi ele, eu senti algo especial. Aleluia. Deus seja glorificado. Amém? Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu estou seguindo a linha que o Espírito Santo me instruiu, né? Até que venha o material, não sei se vai vir. Estou seguindo a mesma linha. O Espírito Santo disse, ensine uma coisa de cada vez. Sem fruta de salada, é uma coisa de cada vez. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios 9, versículos 10. É um versículo conhecido, muito falado, mas pouco meditado. Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Tamanha profundidade desse tema. Eu disse, Senhor, até onde eu vou ensinar? Aí o Espírito Santo falou para mim, filho, a Bíblia toda fala o tempo todo disso. Tu não vai poder pregar a Bíblia toda, tu ensina aquilo que eu vou te orientar aqui. Glória a Jesus. É a respeito de um princípio que ele deve ser vivo na vida do cristão, para que o cristão venha se achegar mais ao Deus que ele proclama, Aleluia. para que ele venha conhecer a Deus na prática, não só na teoria. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos? Posso ler? Amém. 9, verso 10. Provérbios 9, versículo 10 diz assim:
o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo. Tem outras versões que diz que é o conhecimento do santo. E depois vem a prudência. Ó, o temor do Senhor, o conhecimento do santo e a prudência. Aleluia. Já começa de um jeito bom. Esse é o tema da nossa mensagem. O temor do Senhor. Amém? Amém. Então, eu vou lendo agora, vocês não precisam abrir, podem se sentar, tá? Eu vou continuar em cima desse tema. Provérbios 2, versículo 5 diz assim, ó: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém. Peguei um outro versículo, mas o mesmo tema. Vem, ó, o temor do Senhor, depois o conhecimento de Deus. Você nunca vai ter o conhecimento de Deus se primeiro provar o temor do Senhor. Amém? Eu posso fazer uma pergunta, mas não precisa responder, é só para você refletir. Quem de nós aqui hoje tem uma definição bem clara e bíblica do que é o temor do Senhor? Porque os meus avós falavam do temor do Senhor, meus colegas do colégio falavam do temor do Senhor, e eu vi muitas coisas sobre o temor do Senhor, mas uma definição bem clara e bíblica. Não é muita gente no mundo evangélico hoje que tem. Quando eu fiz escola de missões, eu perguntei para o líder da intercessão lá, eu falei assim, como eu faço para orar mais? Eu quero orar mais, quero chegar mais perto de Deus, eu vejo que tu já está mais perto. Ele falou assim, ó, tu não precisa ter um batismo de oração, tem que ter um batismo de fome. Tu tem que buscar Deus e clamar a Deus que precisa de fome e de sede. Porque a fome de Deus e a sede de Deus vai te impulsionar a orar mais. Amém. E se você orar mais, Deus vai chegar mais perto de ti e vai começar a manifestar o temor de Deus. Aleluia. E ali quando diz é o princípio da sabedoria, pode ser entendido de duas formas. Tem muitos pregadores que dizem assim, o princípio da sabedoria é que quando você começa a entender o temor de Deus, você começa a conhecer a Deus, é o princípio. Começou o conhecimento de Deus ali, entendeu? Eu sei que tem gente aqui que já conhece a Deus, já tem experiência com Deus, alguns muito mais anos do que eu, estão nessa estrada, mas em algum dado momento você entendeu que precisava temer a Deus e passou a conhecer Ele. Esse é o pré-requisito. Sem temor, não tem conhecimento. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é bem bíblico. E aí eu busquei as definições lá no Aurélio, né? Os significados da palavra princípio. É o começo de todas as coisas. Um preceito moral ou uma lei espiritual. A palavra princípio ele pode ser aplicada também como uma lei espiritual. Lembra vocês, alguns não estiveram aqui, mas aquela vez eu falei que ninguém quebra a lei da gravidade, que é uma lei estabelecida por Deus. Tem princípios na palavra de Deus que ninguém consegue romper por mais que queira. A pessoa vai se romper, ela não vai romper a palavra de Deus, porque é um princípio, é uma virtude, né? Vamos dizer que é uma programação de Deus para nós. Se nós colocarmos em prática, vai acontecer algo. Se nós não colocarmos, vai acontecer algo com a gente. Deus é assim. Glória a Deus. Eu sempre digo que Deus é Deus sem nós. Nós não somos nada sem Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus é verdade, quer nós queira ou não, ela vai ser sempre a verdade. E se nós rompermos os princípios dela, nós vamos sofrer. Deus não. Porque Deus está num estado de glória, irmãos. Deus não está na nossa realidade. Aqui, por mais que nós estejamos aqui numa presença de paz, eu estou sentindo, glória a Deus, um ambiente de unção, de presença de Deus, isso não é a glória de Deus. Muitos pregadores dizem, estou sentindo uma glória, desceu a glória. Irmão, se descer a glória, racha o templo no meio. Queima o templo, queima os crentes, queima tudo. Nós não vivemos na plenitude da glória de Deus, nós estamos vivendo na presença de Deus. Amém. E eu vou chegar lá. Amém. O significado da palavra temor é diferente de medo, tá? O mundo nos ensina o que é medo.
nossos pais, nossos antepassados nos ensinaram que é ter medo. Os militares usam muito esse termo, né? Medo. Mas o temor de Deus, ele significa profunda reverência. Glória a Deus. Profunda reverência, uma admiração profunda, lá do mais íntimo do nosso ser. Um respeito profundo, olha só. Eu não vou desrespeitar esse aí, porque esse é Deus. Aleluia, Ele é Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao 3 vezes da minha vida, irmãos, 3 vezes da minha vida, eu estou 22 anos de evangelho, eu ouvi claramente a voz de Deus, do Espírito Santo falando dentro de mim, eu ouvi claramente. E as 3 vezes, eu chorei muito durante semanas. E as 3 vezes, eu bati as pernas assim, igual vara verde. Não era medo, era o profundo temor que eu sabia que era o próprio Deus falando. Glória a Deus. Um dia eu vou chegar nessa parte aí. A primeira vez foi quando eu me converti. Eu entrei na igreja ímpio, saí convertido. Saí convertido. Glória a Deus, aleluia. Também pode ser considerado o temor do Senhor a palavra zelo e cuidado. Zelo e cuidado. Eu tenho o que? Um zelo, eu tenho um capricho com Ele. Eu tenho um cuidado para não fazer nada que Ele não goste, que Ele entenda que não deve ser feito com a palavra de Deus, com os irmãos. Glória a Jesus. Entendeu, irmãos? O maior sinal que uma igreja bíblica é quando uns amam os outros. E uns buscam a Deus pelos outros. Glórias ao Senhor. Não sei porque eu estou falando isso. Porque o povo está muito buscando para si. E a Bíblia diz amai-vos uns aos outros. É verdade, Senhor. Deus, eu não vou sair da rota aqui. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. O temor do Senhor pode ser considerado também a consciência de Deus, uma consciência profunda da pessoa de Deus, o Altíssimo, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. E também está totalmente ligado em amor. Eu não posso dizer que eu temo a Deus e não amo meu irmão. Não posso dizer que eu temo a Deus e ando de qualquer jeito. Não posso, porque se eu amo a Deus e temo a Deus, eu amo a minha esposa, vou usar o exemplo. Eu não vou chegar para ela, vou pegar ali no mato ali um par de flor seca ali e vou dizer, amor, um presente para ti. Isso não é amor, isso é relaxamento. Entendeu? Eu vou lá na floricultura, vou comprar um buquê de rosas vermelho, porque eu sei que ela gosta. Então eu vou dar o meu melhor para ela. Entendeu? Isso é amor. Se tu ama a Deus, a casa de Deus, o povo de Deus, tu vai sempre procurar dar o teu melhor para Deus e para o povo de Deus, sem querer nada em troca. O amor ele não quer nada em troca, ele quer dar, ele não quer nada em troca. É diferente. Glória a Deus. Quando a pessoa dá uma coisa que é algo em troca, se chama avareza. Aleluia. E no mundo, os gregos tinham um deus lá chamado Deus da Guerra, né? Não vou pronunciar o nome deles. E esse Deus da Guerra, e o papel dele era ir na frente, né? Nas guerras que os gregos faziam, ele ia na frente e ele tinha 2 filhos. E eu vou falar na nossa língua para não pronunciar os nomes deles em grego. Um se chamava Medo e o outro se chamava Pânico. Pânico, medo, ira e violência. Todos ligados. E a gente sabe que esse reino não é o de Deus. Esse reino é o do mal. E esse sistema aqui não é o temor de Deus. Esse é o sistema que o mundo prega. Entendeu? Muita gente fala síndrome do pânico, né? Tem tudo daí. Estou sentindo um medo. Muitos cristãos falam, estou com medo disso, estou com medo daquilo. É natural a gente sentir medo. Mas quando o medo extrapola a medida, aí tem que analisar que tem algo errado, precisa de aconselhamento pastoral. Então, o temor de Deus vai ter... Jesus falou assim, vocês estão com medo dos homens que matam o corpo e a carne? Eu digo a vocês, não tenham medo dos homens, nem de Satanás, que vocês expulsaram agora, que se acabado de expulsar lá.
E Jesus falou assim: porém tenham medo de Deus, que pode matar vocês agora e lançar a alma de vocês lá no inferno. Ou seja, o que Deus fez com Satanás, Deus pode fazer com vocês também. Olha o discurso, né? E tem gente que diz que o evangelho é só paz e amor. Jesus deixou bem claro: temam a Deus. Esse Deus é um fogo consumidor. Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí vocês veem lá, ó, é o princípio da sabedoria. O significado da palavra sabedoria, no dicionário normal, em português, chama a capacidade de interpretar revelações divinas. Quem quer sabedoria? Quem quer? Eu quero. Eu creio que todo cristão quer sabedoria. Tiago disse assim, ó, se alguém carece de sabedoria, ou seja, capacidade de interpretar as coisas de Deus, peça a Deus, que Deus dá. E outro disse, ele dá sem medida. Tu pede uma medida, tu diz assim: Deus, eu quero X de sabedoria. Deus fala assim: eu vou dar X mais 10, para tu ficar bem contente. Deus é assim, irmãos. Deus nos dá o espírito de sabedoria, de entendimento, não só das Escrituras, mas de tudo aquilo que nos comunica no nosso espírito, através do Espírito Santo. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Eu não botei aqui o despertador aqui. Que hora que termina ali, o presbítero Mateus? 8h20. É 9 horas, né? Então tá. Glória a Deus. O significado da palavra conhecimento do santo é o conhecimento daquele que é santo, né? E ali diz depois assim, ó, você será capacitado a andar em prudência, será prudente. E o significado da palavra prudência no português significa a habilidade de evitar perigos e consequências ruins. Então, se tu receber conhecimento de Deus, tu vai receber prudência, vai receber sabedoria, vai receber conhecimento de Deus, e isso tudo vai te dar capacidade de interpretar o nosso mundo, interpretar realidades celestiais e evitar que você caia em problemas que você normalmente cairia se não fosse Deus na sua vida. Deus maravilhoso. Né? Olha os benefícios de temer a Deus. E aí hoje tem um movimento na internet, em igrejas, o cara lá de cima, a gente sabe o que eu estou falando, aquele ali, e eles falam papai, papai, papai. Claro, Deus é um papai, Ele é querido, Ele é amoroso, mas nunca se esqueçamos, Ele é o Criador. Amém. Nós somos a criatura. Glória a Deus. Quando Jesus diz assim, ó, orem assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Jesus estava dizendo assim, ó, vai vir temor de Deus sobre vocês. Vocês estão se colocando no lugar de vocês e Deus tem que ser colocado no lugar dele, principalmente nas orações. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Se nós conseguirmos, irmãos, colocar Deus em todos os lugares da nossa vida, no lugar certo, e nos colocarmos no lugar certo, nós vamos bem em todas as áreas. Amém. Só que essa é a nossa maior dificuldade. Eu falo por mim. Todo mundo tem áreas de dificuldade. Que quando a gente olha, eu digo para a Cristiane, ó, aqui não está legal. Vamos orar, vamos fazer campanha, tem que melhorar isso aqui. Glória a Deus, aleluia. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ali diz assim, ó, entenderás. Isso é entendimento. Isso já não é nem o conhecimento, isso é o entendimento. O que é o entendimento? É o conhecimento espiritual. Aleluia. Tu tem o entendimento das coisas. Tu entende como aquilo funciona. Porque Deus trouxe revelação ao seu ser. E revelação não vem só porque tu leu a Bíblia. Você tem que orar em cima do texto, meditar no texto. Faz 2 semanas que eu separei esse texto, irmãos. Só que na semana passada eu estava muito cansado e disse para a Cristiane, eu não vou conseguir explanar para o povo. E aí eu disse, fala com a irmã Roseli, porque a mente do ser humano também cansa. E o pregador também passa por isso. E aí faz 2 semanas que tenho orado em cima desse texto e
está ficando cada vez melhor. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. O conceito é de reverência a respeito dos nossos pais lá nos anos 80. Qual era o conceito de respeito dos nossos pais nos anos 80? Eu nasci nos anos 80. Os irmãos aqui, ó, tem alguns que nasceram antes, né? 50, 40, 60, 70. Que conceito que tinha de reverência, de respeito pelos pais? Hoje eu olho para os meus sobrinhos, eu olho que conceito que eles têm com a minha irmã, ou com a minha avó. Eu ia na casa dos meus avós e quando não pedia a bênção para o vô, eu chamava, vem cá. Quer, vô? Como é que é? Chega na casa do vô e não pede bênção? Então, ele estava ensinando o quê? Que tu saiu de mim, eu não saí de ti. Tu tem que me respeitar, porque eu vim antes. Aleluia, Eu tenho muito mais para te dar do que tu para me dar. E hoje em dia está nascendo uma geração que, ô velho, né? Olha para o pai, não chama mais de pai, chama pelo nome, né? Eu chego na casa do meu pai, eu não tenho coragem de falar nada. A primeira coisa é dar um abraço, pedir um beijo e pedir bênção. Eu vou na casa da minha avó, eu faço assim, porque ela já sabe o que é. É bênção. Verdade. glórias ao Senhor. Isso está se perdendo, irmãos. E se Jesus não voltar antes, vai ficar pior. Porque o conceito de reverência aqui, ó, de temor, já está se extirpando da sociedade. É o que nós estamos vendo. E a palavra de Deus diz assim, ó, meu avô falava isso aqui para mim. Honra teu pai e tua mãe, meu avô falava. Para que se prolongue os teus dias sobre a tua terra, que o Senhor Deus te dá. Êxodo 20:12. É 10 mandamentos. Se tu honrar teu pai e tua mãe, tu vai viver bem, tu vai viver mais. Se tu não honrar, tu vai viver menos. Meu avô falava para mim. Aleluia. E ele não era crente, mas era temente. E tem crente que está aqui lendo a Bíblia e não é temente. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se vocês analisar, irmãos, os 10 mandamentos, tudo que tu cumprir é uma bênção que vem para ti. Tudo que tu não cumprir, ou tu fazer o contrário do que está escrito, é uma maldição que vem para ti e para tua família. Porque não vai pegar só tu, vai pegar também tua família. Então, quando Deus deixou os 10 mandamentos, Ele disse assim, ó, claro que nós não vamos entrar nesse assunto, é graça, né? Mas Deus deixou os mandamentos para deixar o povo bem consciente do que era para fazer e do que não era. E Deus sempre vem e diz assim, ó, faça isso, ou deixe de fazer isso. E nós temos que temer a Deus dos dois lados, né? E o povo quer bênção, mas não quer temer a Deus. É verdade, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Em Êxodo 3, versículo 1 ao 6, fala da história de Moisés. Um exemplo bem prático. Moisés estava lá pastoreando, né? Moisés não conhecia Deus. E o amor de Deus não permitiu que ele se aproximasse, né? Ele estava pastoreando as ovelhas do Jetro, seu sogro. E de repente ele viu uma sarça ardendo. Presta atenção, uma sarça, um fogo. Uma sarça é isso aqui mais ou menos. O fogo ardendo. E ele viu ardendo e ficou curioso, o que é aquilo? E se aproximou, né? Olha como Deus atraiu Moisés. Interessante, né? Só que Deus não permitiu que ele chegasse perto da sarça. Deus falou assim, ó. Foi exigido para ele que ele cumprisse um protocolo. Quem já ouviu essa palavra, protocolo? É uma regra, protocolo é uma regra. Tem um procedimento aqui, meu irmão. Não pode chegar assim. Tu não me conhece. É verdade, Senhor. Glórias. Ou seja, tu ainda nem me teme. Como é que tu quer me conhecer? Tem protocolo? Eu sou o rei dos reis, o senhor dos senhores. Vai entrar de qualquer jeito na minha presença? E ele falou assim, Moisés, a terra que tu pisas é santa. Glória a Deus. Vocês já ouviram em algum momento da Bíblia falar que o Monte Horebe era santo? Depois que Deus desceu lá, ficou santo. Mas antes disso não tinha nada de santo, era só areia. Então por que virou santo? Porque o santo dos santos estava ali presente, falando com ele, o próprio Jesus. Aleluia, Senhor. E ele falou, quer se aproximar, meu querido?
tira a sandália dos teus pés, que aqui é santo. Glórias a Jesus. Sou eu que estou falando contigo. Quando Moisés ouviu, ó, sou eu que estou falando contigo, ele já sabia, ó, o Deus do Jetro, o Deus dos hebreus, o Deus dos meus pais, ele que está falando comigo. Moisés já começou a bater as pernas, irmão, começou a suar frio, era o Deus do Senhor dos Exércitos que estava ali falando com ele. Embora a única coisa que ele visse fosse uma sarça ardendo, ele estava ouvindo nitidamente a voz do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Senhor, aleluia, Jesus. E ele foi além, Deus pediu para ele tirar as sandálias. A Bíblia diz que ele pegou o véu e cobriu a face. Aleluia. Pensa, Deus fala para ti assim, ó, eu quero 100 reais. Eu quero que tu vá em tal lugar, ande 1000 quilômetros. Aí tu fala assim, Deus, eu vou andar 3.000. Se tu me pedir 1.000, eu vou te dar 5.000. Foi o que Moisés fez. Deus pediu algo para ele, tira a sandália dos teus pés. Reconhece que aqui é santo e que tu não é. Eu sou santo e tu ainda não é. Moisés, além de tirar o sapato dos pés, disse, sou impuro, Senhor. Botou o véu aqui. A minha vozinha, ela não entra na igreja sem véu. Botou o véu e disse assim, a minha identidade, ó, quem eu sou, está em pecado, não posso olhar para ti. Mas eu ainda quero te ouvir. Estou aqui. Aleluia, Jesus. Eu estou aqui, glória a Deus. Louvado seja Deus. Cobrir a face significa a identidade de Moisés sem a santificação. Deus exigiu que ele tirasse as suas sandálias. Deus exigiu santidade. Em nenhum momento da Bíblia, irmãos, vocês vão dizer assim, houve um profeta maior do que Moisés. Não existe. Não existiu só nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o Senhor dos profetas. Mas antes de Jesus e de João Batista, o Antigo Testamento não existiu. Tanto é que o povo estava numa contenda, dizendo, Senhor, quem que é profeta, quem que não é? Aí Moisés falou, ó, aquele que Deus se revelar por sonhos e visões é profeta. Só que Deus falou para o povo assim, ó, vocês não veem meu servo Moisés? Eu não falo com ele por sonhos e visões. Eu falo cara a cara com ele. Ninguém tinha isso naquele tempo. Olha o processo que ele entrou, esse homem de Deus. Aleluia. Quanto maior for o temor de Deus em minha vida, na sua vida, na vida da igreja, maior será o acesso à pessoa de Deus e aos domínios celestiais. Aleluia. A gente quer ir mais fundo em Deus, então a gente tem que ir mais fundo no temor. Porque Deus não vai te deixar acessar mais poder, mais conhecimento, se tu não descer mais. Se tu não restaurar o odre, como foi pregado, né, missionário? Rachar o odre velho, temer mais, entendeu? Buscar mais. Glória a Jesus. E o temor nos capacita a galgar degraus diante de Deus. Glória a Jesus. Ó, Deus evita as pessoas sem temor, porque a presença real, eu não estou falando dessa presença gloriosa aqui da igreja, não é essa presença, aqui está o Espírito Santo, a presença do próprio Deus, é disso que eu estou falando aqui, ó, da glória, do próprio Deus. As pessoas não conseguem distinguir muito bem. A presença real de Deus por si mesma já decreta o juízo de Deus sobre o mesmo servo. Porque se Deus, vamos dizer, Deus desceu aqui, como muitos falam, né? Deus desceu aqui, ia cair um monte morto. Porque o que acontecia com o sacerdote lá? Entrava no templo para botar o sangue do cordeiro, uma vez por ano, não era todo dia. Era só naquela hora. E se tivesse pecado, já caía ali, já puxava pela corda. Porque ali descia o próprio Deus para receber aquilo ali. Era a presença manifesta de Deus. E ali no tabernáculo, gente, são níveis de acesso, tá? Jesus falou assim, ó, sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então, quando você tiver cara a cara com Deus, é a própria vida. Não tem nada maior do que aquilo. E tu não vai ousar abrir a boca para falar qualquer coisa diante de um Deus tão grande. Aleluia. Senhor.
Glórias a Deus, aleluia. E aí tem muita gente que fala mal dos crentes, um crente fala mal do outro, e não percebe que Deus está ali, está dizendo assim, vou ter que fechar o acesso. E aí as coisas começam a apertar, vai fechando o acesso, porque a pessoa está andando sem temor. Sem temor. Deuteronômio 18, verso 16. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe. Aqui Moisés já estava no outro nível, presta atenção. Ele já tinha tirado o povo do Egito, já tinha colocado ali na base do Horebe, ele encontrou Deus. A maior meta de Moisés, como o povo pensa, é para levar o povo para a terra prometida. Não era. Moisés pediu para Faraó para prestar culto no deserto. A maior alegria e vontade de Moisés era prestar culto ao povo de Deus no deserto. E ele levou o povo para onde? O lugar que ele encontrou Deus, em Horebe, lá na sarça. E o povo ficou na base do monte, e ele pegou Josué e disse, vamos subir, né? Vamos subir. E ali o povo ficou lá embaixo, né? O Arão estava lá, supervisionando o povo. E no dia da assembleia dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Aqui, o povo não conhecia e nem temia a Deus, por isso fizeram um Deus falso, para fazerem as suas vontades. Moisés, porém, se concentrava em fazer a vontade de Deus e o servi-lo. Então o que aconteceu? Aquele povo ali não tinha nenhum temor de Deus. E Moisés queria levar todo mundo com ele, né? A vontade é que Deus descesse lá, visitasse todo mundo. Aí o que o povo fez? Criou um Deus falso. Porque não tinha nenhum temor de Deus. Não conhecia Deus e não temia Deus. Vivia como o povo lá do mundo, do Egito. Então vamos fazer um bezerro aqui, vamos fazer festa, vamos fazer sacrifício para o bezerro. Jesus, aleluia. E se deixa entender, quem conhecia Deus naquela época ali era Moisés, Josué e Arão, que foi covarde, tá? Conhecia Deus, mas foi covarde. Arão viu todos os sinais lá no Egito, mas foi covarde, porque o povo pressionou ele. E ele disse, vamos fazer o bezerro então. Para não ser morto, Arão fez aquilo lá. Então vejam, irmãos, Moisés já estava ali num nível muito mais alto de temor de Deus. Porque a Bíblia diz que Moisés entrou, ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Glórias ao Senhor. Josué queria ir, Moisés disse, não, tu fica aqui. Ele nem subiu para cima e nem ficou para baixo, tu fica aqui. Tu não vai subir, tu não pode. E o povo lá embaixo. Será que não é a situação da igreja hoje? Senhor Deus do poder. A grande maioria lá embaixo, sem conhecer Deus. E ainda dizendo assim, vai lá, servo de Deus, tu conhece Deus, fala tu com ele e não nós, porque senão nós vamos morrer. Então eles tinham consciência que eles iam chegar diante de Deus em pecado, que eles tinham feito um bezerro, que se Deus descesse eles iam morrer. Que Deus é santo. Eles sabiam disso. Glórias ao Senhor. Deus de poder. Glória a Deus. Nessa passagem nós vemos 3 níveis de acesso bem distintos, do povo, de Josué e de Moisés. Note que no começo do encontro com Deus, Moisés viu uma pequena chama. Mas aqui em Horebe, toda a montanha estava fumegando. Chamas sobre toda a montanha. Glórias a teu nome. Olha o crescimento que Moisés teve. Aleluia. Moisés cresceu em temor e por isso lhe foi dado níveis de acesso muito superiores. Tanto é que teve uma das tábuas que foi escrita pela mão de Deus, né? Quem de nós teria o privilégio de ver as mãos de Deus escrevendo numas tábuas de pedra? Aleluia, Jesus. Nenhum de nós. Glória a Deus. Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus estava falando do tabernáculo no deserto. Ali nós vemos 4 níveis de acesso a Deus. O primeiro, as pessoas que estavam fora, né? Representam o mundo. Depois o altar de bronze, que ali os levitas, né, ofereciam o sacrifício do cordeiro, que no Novo Testamento representa a própria cruz do Calvário.
Então, quando a gente aceita Jesus, irmãos, nós já estamos aceitando aquele sacrifício que estava sendo oferecido ali no altar de bronze. Nós já estamos entrando pelas portas, nós já não estamos mais fora. Glórias ao Senhor. Que a Bíblia diz que com a boca tu confessa e com o coração tu crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele se entregou para a salvação da tua vida. Aleluia. E aí tu já tem acesso. E eu quero dizer aos irmãos que é possível ter um acesso mais profundo a Deus. E aí tem o segundo lugar, que é o santo lugar. Ali, o sacerdote, que somos eu, somos você, reis e sacerdotes, eles comiam o pão da presença. O nome é pão da presença. Aleluia, Jesus. Só na presença de Deus se come esse pão. Não tem outro lugar. Representa a própria Bíblia. O fogo do Espírito Santo. Um dia eu vou falar só sobre isso, só sobre o candelabro, que é a luz do Espírito Santo, a inspiração divina, a força do Espírito Santo. E ali você pode oferecer o incenso, né? Que representa as orações, o louvor. Amém. Glória. Que na nossa mentalidade nós pensamos o quê? Que as nossas orações de louvor sobem para Deus como bolinhas de palavras, né? A Bíblia diz que sobe como fumaça. A gente não vê, mas é como fumaça. E o que era sacrifício o sacrifício que era feito naquele altar era perdoar os pecados do povo. A pessoa que entrava ali, entregava o animal ali, mas era para perdoar os pecados dela. Glória a Deus. Não podemos nos aproximar do soberano da terra de qualquer maneira. Podemos ser condenados e mortos por causa do nível de autoridade desse Deus tão soberano. Eu vou usar um exemplo de autoridade e de temor. Por exemplo, agora é o rei Charles, né? A rainha morreu, ficou o rei Charles. Vocês acham que vocês entrar na corte lá, vou dar um abraço no rei, aleluia, glória a Deus, vocês vão chegar na presença do rei? Não chega. Até o Bolsonaro. O Bolsonaro vem, ele vem, mas nós não vamos. Se tu for nele, o guarda te mata. Ele não deixa. É diferente. Para você chegar na presença do Deus eterno, Ele tem que te chamar. Glória a Deus. Ele tem que te trazer, entendeu? Aleluia. Não tem como tu ter acesso a Ele, a não ser por Jesus Cristo. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que por Jesus Cristo tu se achega a Ele. Aquela campanha que foi feita. Ó, se achega a Deus e Deus se achega a vós. Aleluia. É diferente. É diferente. Nenhum rei, nenhum soberano, até no livro de Esther está escrito que ela entrou na presença do rei sem seguir nenhuma ordem, nenhum protocolo. O que ia acontecer com ela? Ela ia morrer, nenhum rei ia aceitar aquilo ali. Ia ser morta, porque era a regra estabelecida pelo rei. E o rei não pode ir contra a própria palavra que ele deu. Então, se o que está escrito nessa palavra é para você, Deus não vai contra essa palavra. Ele deixou escrito aqui, ó, a lei dele, a palavra dele. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós temos que seguir protocolos quando nós se apresentamos diante das autoridades, né? Pode ser aqui, pode ser ali. Quando nós vamos abastecer um carro, seguir um protocolo, tem que dar a chave, tem que pagar, tem que receber. Então todos os setores da sociedade, irmãos, existe um procedimento, um protocolo. Que às vezes assim, se tu quebrar, tu vai ser repreendido. Alguém vai te chamar a atenção. Que nem no juiz. Do jeito que tu entrar diante do juiz, tu pode ser condenado. Porque ele é uma autoridade investida. A Bíblia diz que é investida por Deus. Então, se Deus nos dá modelos de autoridade aqui na terra, para a gente entender, será que não fica bem claro que Deus está mostrando para nós que Ele é a maior autoridade que existe? Glória a Deus. E Ele nos manda orar pelas autoridades. Aleluia. Por quê? Porque quando a gente ora, nós estamos colocando Deus acima das autoridades. Glórias ao Senhor. Não é as autoridades que estão governando, é Deus acima dela. Aleluia. Aí o povo se atropela, né? A gente sabe das ideias aí da política. Mas, irmãos, independente de quem ganhar, se nós orarmos, Deus opera. Aleluia. Deus não vai deixar de operar. E tudo o que acontecer sobre essa nação, irmãos, estejam cientes que é permissão de Deus. Talvez não vontade, mas a permissão de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.
Glória. Então a ira do Senhor, segundo Samuel 6, verso 7, um exemplo de uma pessoa que não tinha temor, um sacerdote, um levita, que sabia que tinha que andar com as vestes limpas, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado na alma, no espírito, tinha que estar limpo. Ele sabia que a arca do Senhor tinha que colocar o peso nos ombros. O que eles fizeram? Davi mandou botar em cima do carro de boi, né, de roda, carro de boi, para levar a arca de Deus, sujo, imundo. E de repente, né, no processo ali, né, da falta do temor, quebra a roda da carroça e a arca de Deus cai. A arca de Deus, como eu falei, representava a própria presença de Deus ali, sobre a nação de Israel. E aí esse levita, né, como dizia meu avô, mal educado, foi segurar a arca de Deus, foi ajudar Deus, do jeitinho dele. Não estava seguindo o jeito de Deus, o protocolo de Deus. Deus deixou tudo conforme que era para ser feito, ele foi fazer do jeito dele. O que aconteceu? Desligou. Botão power ali, ó. Desligou o coração na hora, caiu morto. E vocês acham que foi para onde? Para o céu? O desobediente foi para o céu? A gente sabe. É isso que Jesus estava falando, ó. Você tem que temer a Deus. Deus pode desligar vocês e jogar para baixo. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Esse é um exemplo de uma pessoa que não temeu a Deus. Está cheio de exemplo na Bíblia, principalmente no livro de Reis. Romanos 12, verso 1, já estou finalizando, irmãos. Acho que ficou bem claro para todos o conceito do que é temor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como um sacrifício vivo. Ó, vivo, os vossos corpos, um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glórias ao Senhor. Aquilo que o irmão Mateus estava pregando. É muito bonito ver todo mundo agitado, né? Nas emoções, agitado, gritando, mas não é racional. Racional é isso que nós estamos fazendo aqui, ó, entendendo o que Deus quer, entendendo o que é a Bíblia, entendendo o que é um princípio, entendendo que se nós botar isso em ação, vai funcionar na nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E apresentar o nosso próprio corpo, que é a coisa mais difícil. Mas o Espírito Santo nos capacita nas nossas fraquezas. Aleluia. Apresentar o nosso corpo em cima do altar. Aquele altar de sacrifício de bronze, botar lá em cima, lá, ó, como o cordeiro que se ofereceu. Se oferecer, Deus, eu me prostro aqui, me ofereço corpo, alma, espírito. Eu vou te servir com a minha inteligência, com os meus olhos, com a minha boca, com os meus ouvidos. Eu quero que o Senhor queime tudo, Senhor. Glórias ao Senhor. Como diz a irmã Oslis, não fica nem o dedo para fora. Queima tudo. Aleluia, Jesus. Aleluia. E esse altar de holocausto é a cruz que Jesus falou. Glórias a Deus. Pega a tua cruz, põe no teu ombro e me serve. O que ele estava falando? Seja um sacrifício vivo, agradável a Deus. Glória, Senhor. O altar de bronze simboliza a cruz indo para Jesus, que se ofereceu como sacrifício. Glória a Deus, aleluia. E depois do altar de bronze, do lado, tinha uma bacia assim, com água. Glória a Deus. A água simboliza a palavra de Deus, simboliza o Espírito Santo. Aleluia. E ali, naquela água, era como se fosse um espelho, irmãos. O sacerdote iria oferecer o sacrifício e ele se olhava ali naquela água, naquele espelho, porque isso revela a nossa identidade em Cristo. Glória a Jesus. A nossa identidade em Cristo é o nosso primeiro nível de acesso. Ali você pode olhar a luz da palavra de Deus, a luz do Espírito Santo, você pode olhar para si mesmo e dizer: Senhor, eu estou parecendo contigo? A maior prova é o seguinte, ó, eu sofri muito disso, irmãos, mas estou curado já, glória a Deus. Quando você olha no espelho e você não vê Jesus, é que alguma coisa precisa mudar dentro de você. E essa mudança só acontece pelo Espírito Santo. Aleluia. E você tem que buscar, orar, clamar de todo o seu coração. Glória a Deus. Eu posso dizer, irmãos, que durante muito tempo na minha vida eu olhei naquele espelho e eu dizia assim: Deus meu. não serve para nada.
Eu sou tudo o que os antepassados falaram. Depois que eu me converti, irmãos, eu comecei a dizer, não, pode estar assim, mas Jesus vai mudar. Aleluia, Jesus. E hoje eu olho para trás, irmãos, eu olho para aquele espelho e digo assim, meu, como ficou bonito. Glória a Deus. Ficou claro para os irmãos que a diferença do medo e do temor, como é diferente? Aleluia, Jesus. A gente não precisa estar na igreja para sentir temor. É verdade. Eu tive uma experiência com Deus anos atrás, que Deus ministrou sobre mim muita coisa. E eu só conseguia dizer assim, ó, ai Deus, chega! Eu não vou suportar isso. Aí Deus falava para mim, tu não pediu, filho? Jesus, aleluia. Tu pediu. Agora tu vai até o final do processo. Glória a Deus. Um dia nós vamos fazer uma reunião, não um culto, uma reunião só para contar testemunho. Glória a Deus. Vamos orar, irmão? Amém. Glória a Deus. Olha, quando chegar no céu, quero ouvir lá de Jesus. Ó, teve gente que chegou mais perto por causa daquela mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. É um conceito que eu sei que o mundo não entende, Senhor, mas é para os teus filhos, Pai. O Senhor separou o melhor para os teus filhos, Senhor. Atrai cada um de nós, Senhor, para a tua presença, Senhor. Aleluia. Que possamos chegar, Senhor, em Horebe, Pai, no monte de Deus, Senhor. Receber as ordenanças, Senhor, os preceitos, as direções. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cheio do teu Espírito Santo. Fica conosco. Amém. Em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Conhece essa, irmão? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Não compreendo os teus caminhos, Aleluia, glória a Deus. mas te darei a minha Canção. Aleluia. doces palavras. Te darei. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isso me leva mais Perto de ti. Amém. Glória a Deus. e ao redor de cada esquina, Em cima de cada montanha. eu não procuro por coroas ou pela entrada Das fontes. desesperado pelo discurso, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que Eu preciso. Aleluia. Vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Glória a Deus. Vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. e vai valer a pena. Glória a Jesus. Compreende os caminhos, mas te darei a minha Canção. doces palavras. Te darei. Sustenta em minha mão. Isso me leva mais Perto de ti. Aleluia. Glória a Deus. e ao redor de Cada esquina. em cima de cada monte.
Aleluia. Glória a Deus.